santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular, e pedra de tropeço, e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Amém? Pai bendito, essa é a tua palavra que nós acabamos de ler. Pedimos ao Senhor que teu Espírito Santo fale ao nosso coração poderosamente através da tua palavra, e que pela tua palavra nós sejamos ministrados, transformados, libertos, no nome bendito de Jesus. Oramos assim para a tua glória. Amém. Estaremos falando, como eu disse, sobre a natureza e a missão da igreja, ou a natureza e a missão do cristão. Esse texto nos convida a refletir sobre a nossa identidade em Cristo e o papel que nós desempenhamos no plano de Deus. Pedro, ao escrever essa carta, ele está se dirigindo a cristãos que enfrentavam perseguições, que enfrentavam muitas dificuldades. Eram cristãos que estavam fugindo e que haviam sido dispersos por todas as regiões ali da Ásia Menor, Ponto, Panfilha, as regiões que estavam ali em Bitínia, e aquele povo estava disperso, perseguido, maltratado, com medo de morrerem. E Pedro agora escreve a esses irmãos, encorajando-os a lembrar quem eles eram em Cristo. E não só lembrar quem eram em Cristo, mas a viver de acordo com essa nova identidade em Cristo. É como sempre tenho dito, você precisa se lembrar quem você é em Cristo e viver de acordo com essa identidade. Quem você é em Cristo? Você é filho de Deus, então viva como filho de Deus. Você é a justiça de Deus em Cristo, você é nova criatura em Cristo, então viva como essa identidade diz que você é. Então Pedro nos encoraja com esse propósito. E aí ele vai nos falar então, nos versículos 4 a 5, que Jesus, ele é a nossa base firme, ele é o nosso fundamento firme. E ele vai usar uma metáfora para isso. Ele vai falar que Jesus é pedra ou rocha, que é uma metáfora que o próprio Jesus usou para si mesmo. Quando ele disse para Pedro, sobre essa rocha edificaria a minha igreja, não era sobre Pedro como alguns pensam que ele estava dizendo, era sobre a afirmação de Pedro de que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus é essa rocha. Ele diz, sobre essa pedra edificaria a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele também cita o texto de Salmo 118, dizendo, a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a pedra angular, a pedra de esquina. Então ele se auto-intitula como uma rocha, e Pedro usa essa metáfora aqui. E ele começa dizendo no versículo 4, o texto que nós lemos, chegando-se a ele, aproximem-se dele, aproximem-se de Cristo. E aí ele diz que ele é a pedra que vive, ou como diz algumas versões, a pedra viva, pedra que foi rejeitada pelos homens, mas para com Deus é eleita e preciosa. Também vocês, como pedras que vivem, são edificadas casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Então Pedro começa destacando Cristo como a pedra viva. Essa metáfora de pedra aponta para a solidez e a permanência de Cristo. Ele é a fundação da nossa fé. Ele é o fundamento, a base da nossa fé. A pedra angular sobre a qual toda a estrutura da nossa vida espiritual deve ser construída. Quem edifica a sua vida sobre Cristo nunca será abalado.
ainda que venha dificuldades, ainda que venha tempestades, ainda que venha vendavais, ainda que venha lutas, nós precisamos entender: quem edifica, quem constrói a sua vida sobre Cristo, nunca será abalado. Ele é a rocha firme, inabalável e confiável, que nós devemos edificar a nossa vida, a nossa família, o nosso casamento, e todas as áreas da nossa vida precisam estar edificadas sobre Cristo. O próprio Senhor Jesus citou esse texto de Salmo 122, do verso 22, Salmo 118, perdão, do verso 22 a 23, fazendo alusão a si mesmo. E aparece essa citação do Salmo 118, verso 22 a 23, em Mateus 21, 42, em Marcos 12, 10 e também em Lucas capítulo 10, versículo 17. Que citação é essa, pastor? É essa citação aqui que Jesus fala sobre ele mesmo e que Pedro cita agora. Ele está dizendo a mesma palavra que aparece aqui: a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Jesus citou isso para os fariseus, tanto em Mateus 21, 42, como em Marcos 12, 10 e como também em Lucas 10, 20 e 17. Jesus citou esse texto de Salmo 118, 22. E lá na frente, em 1 Pedro 2, o texto que nós acabamos de ler, Pedro cita esse texto. Ele faz a citação desse texto fazendo referência a Cristo. Então o próprio Pedro, que algumas pessoas dizem que Pedro é a rocha sobre a qual a igreja está fundamentada, não, o próprio Pedro diz que a rocha é Cristo. O próprio Pedro afirma que a rocha não é ele, que a rocha é Cristo. Ele é apenas um fragmento tirado dessa rocha. Amém? Então Cristo é a pedra viva, e o texto diz que ele foi rejeitado pelos homens, mas é precioso aos olhos de Deus. Essa rejeição pelos homens nos lembra que o caminho do cristão nem sempre será aceito pelo mundo. Se você é cristão, assim como Cristo, você vai experimentar oposição. Se você é cristão de verdade, assim como Cristo, você vai experimentar rejeição. Jesus disse: se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas como vocês não são do mundo, pelo contrário, eu os tirei do mundo, por isso o mundo lhe odeia. Aí a gente vai pensar o seguinte: se Jesus diz que o mundo odeia os verdadeiros cristãos, pense comigo, se o mundo está nos aplaudindo, se o mundo está nos ovacionando, se o mundo está aprovando a nossa conduta e a nossa atitude, nós precisamos desconfiar da autenticidade da nossa fé. Vocês estão entendendo, sim ou não? Porque Jesus disse que os verdadeiros cristãos, os verdadeiros discípulos de Jesus, seriam rejeitados pelo mundo, assim como ele. Sofreriam oposição do mundo. Obrigado, princesa. Assim como Jesus sofreu. Então, se o mundo nos odeia, é sinal de que nós estamos no caminho certo. Mas se o mundo nos aprova, se o mundo bate palma para nosso comportamento, para nossas atitudes, é sinal de que a nossa fé não está tão bem assim. Porque sempre o mundo fará oposição ao verdadeiro cristão, assim como fez com Jesus. Ele disse, Jesus chegou a dizer assim: olha, se fizeram isso com a madeira verde, uma referência a si mesmo, imagine o que não andar a fazer com a madeira seca, eu e você. Então Jesus está deixando bem claro que os verdadeiros cristãos, assim como eles, serão rejeitados pelo mundo. Ele diz aqui na palavra que essa pedra viva, ela foi rejeitada pelos homens, mas ela é preciosa diante de Deus. Então, assim como Cristo foi rejeitado, nós como seguidores de Cristo também podemos enfrentar oposição. No entanto, assim como Cristo é escolhido pelo Pai, nós também somos escolhidos por Deus e temos um papel vital na edificação da casa espiritual de Deus. Nós também somos pedras vivas. A Bíblia diz que Jesus é a pedra viva, a pedra que vive, e nós também somos pedras vivas, somos pedras tiradas dessa pedra maior, que estamos sendo usados por Cristo para a edificação de uma casa espiritual, de um edifício espiritual que é a igreja. Pedro nos chama de pedras que vivem. Isso significa que nós somos parte de algo maior do que nós mesmos. Estamos sendo edificados juntos. Observe que eu deixei em negrito essa expressão: edificados juntos, uma casa espiritual. Não estamos isolados, somos parte de uma comunidade de fé, um corpo que serve e adora a Deus. Ele diz que como pedras vivas, estamos sendo edificados como casa espiritual. Que casa espiritual é essa? É a igreja. A igreja é a casa de Deus. E quando eu falo a igreja, não estou me referindo ao prédio onde a igreja se reúne. Nós poderíamos estar reunidos agora debaixo de uma árvore, seríamos igreja da mesma forma. Nós poderíamos estar reunidos agora num pátio
Seríamos a igreja da mesma forma. Poderíamos estar reunidos agora no meio da rua, seríamos a igreja da mesma forma. Então a igreja não é o prédio onde nós nos reunimos, mas a igreja é o corpo de Cristo, o corpo coletivo de Cristo, a reunião dos irmãos, os irmãos juntos, formando esse corpo espiritual, que Pedro chama aqui de casa espiritual, porque não é um organismo, não é uma instituição apenas humana. A igreja é um organismo vivo, que tem a vida de Deus fluindo nas suas veias espirituais. Pedro diz que nós estamos sendo construídos como pedras vivas, uma casa espiritual para Deus. Então cada um de você é uma pedra viva. Só que uma pedra somente, apenas uma pedra, não forma essa edificação espiritual chamada igreja. Para termos a igreja, nós precisamos ter toda ela, cada pedra sendo edificada na outra pedra. Eu lembro que quando eu era criança, a gente via muito isso, os pedreiros fazendo construção com pedras mesmo, pedras brutas, principalmente alicerce de casa. Hoje o pessoal usa muito bloco de cimento, né? E ferro e armação de ferro para fazer o alicerce. Mas quando eu era criança, eu lembro de um pedreiro que trabalhou muitos anos com meu pai, chamado Seu Bel. O Seu Bel fez muitas coisas lá na minha casa, na casa dos meus pais. E eu lembro dele construindo, cavava as valas profundas, depois jogava água ali naquelas valas, começava a colocar as pedras, cimento e pedra, e ele começava a fazer um trabalho quase artesanal. Ele pegava uma pedra disforme, e ele começava a procurar uma outra pedra que se encaixava naquela pedra. Era quase uma armação de um quebra-cabeça. Quem lembra disso? E ele ia montando uma pedra na outra, até ficar aquele alicerce pronto, bonito, todo construído. Mas era um trabalho minucioso, era um trabalho artesanal, era um trabalho difícil. Uma pedra sobre a outra. As pedras eram diferentes umas das outras. Umas tinham pontas, umas tinham formato mais triangular, outras tinham formato mais retangular. Mas ele ia arrumando de tal maneira que no final aquela construção ficava bonita, ficava embelezada, porque ele sabia como manejar aquelas pedras. Então Pedro está dizendo que nós somos essas pedras, só que somos pedras vivas. Nós não somos pedras inanimadas, sem vida. Pelo contrário, nós somos pedras vivas. E o Senhor, Ele vai pegando cada um de nós. E nós somos diferentes uns dos outros. Temos as nossas particularidades, assim como as pedras que o pedreiro usava eram diferentes umas das outras. Nós também somos. Temos dons diferentes, temos ministérios diferentes, mas o Senhor, Ele vai nos adequando, vai nos ajustando, Ele vai colocando cada um no seu devido lugar, para que nós possamos ser edificados juntos, não isoladamente, não sozinhos, mas juntos como casa espiritual. Como casa espiritual. Nós somos um corpo, nós somos uma comunidade de fé, nós não podemos estar isolados. Isso fala da importância de nós estarmos juntos, irmãos, que é uma das coisas que Satanás mais ataca nos dias de hoje. Sabe, tem duas atividades da igreja que o diabo mais ataca nos dias de hoje. Um é o dízimo. Pode ligar a internet, você vai ver que o capeta, ele usa um bocado de gente para falar mal do dízimo. Não deu dízimo não, é roubo, o pastor vai roubar, e esse é do Antigo Testamento. É um ataque do inferno. A outra coisa que o diabo ataca terrivelmente hoje é a unidade da igreja, congregar, estar juntos. Não precisa congregar não, você não tem que congregar. Você pode servir a Deus em casa. Não é assim? Então, são duas coisas que o diabo mais ataca, mas a Bíblia deixa bem claro que nós precisamos estar juntos, porque estamos sendo edificados juntos como casa espiritual. Não é separado, não é cada um no seu lugar, é juntos como casa espiritual, porque nós precisamos estar no corpo, nós precisamos estar inseridos no corpo espiritual de Cristo, que é a igreja. Tem gente que diz assim: olha, eu amo a Cristo, mas não amo a igreja. Queridos, a igreja é o corpo de Cristo. Se você ama o cabeça, você tem que amar o corpo. Vocês estão entendendo? Sim ou não? E aí ele continua dizendo que nós então vamos servir a Deus com um propósito. No versículo 5, Pedro diz assim, verso 5. Quem pode ler para mim rapidinho aí, versículo 5. 1 Pedro 2,5. Alguém encontrou? Ele diz assim: também vós mesmos, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual para ser sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então ele diz que nós somos essas pedras vivas, estamos sendo edificados como casa espiritual
para sermos um sacerdócio santo. Pedro continua dizendo que somos sacerdócio santo, e secou o chamado de Israel no Antigo Testamento para ser um reino de sacerdotes. Lá em Êxodo capítulo 19, versículo 6, Deus disse para o povo de Israel: vós sereis para mim um reino de sacerdotes. Ou seja, Deus não queria apenas um sacerdote, 2 sacerdotes, um pouco sacerdotes. Deus queria que todos fossem sacerdotes. E aí essa palavra chega a ser uma palavra profética, se cumpre na igreja, porque nós todos na igreja somos sacerdócio real. Nós somos sacerdotes do nosso Deus. Agora em Cristo, esse chamado é estendido a todos os crentes. Cada um de vocês, cada um de nós foi chamado para ser um sacerdote espiritual. Você está dizendo casa espiritual, para ser um sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios a Deus. Amém? Sacrifícios a Deus. Ele diz que como sacerdotes nós temos acesso direto a Deus e somos chamados a oferecer sacrifícios espirituais a Ele. O que o sacerdote faz no Antigo Testamento? O sacerdote era o único que podia ter acesso direto à presença de Deus. E somente o sumo sacerdote, que era, como dizer assim, o chefe dos sacerdotes, poderia entrar no lugar mais santo, chamado Santo dos Santos, ou Santíssimo Lugar, uma vez por ano, com sangue de animais, para fazer purificação pelo seu próprio pecado e pelo pecado dos outros. Só ele podia entrar no Santo dos Santos, lugar mais íntimo, de manifestação da presença de Deus. Mas agora a Bíblia está dizendo que na nova aliança, todos nós somos sacerdotes. Todos nós podemos ter acesso à presença de Deus por meio de Cristo. Você pode orar, você pode buscar a Deus em qualquer lugar que você estiver. Você vai acessar a presença de Deus. Ele diz mais, que como sacerdote você vai oferecer para Deus sacrifícios. Mas são sacrifícios espirituais. No Antigo Testamento se oferecia o sacrifício de animais, sacrifícios mortos. Você é chamado para oferecer um sacrifício vivo a Deus. Romanos capítulo 12, versículo 1 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então nós somos chamados para apresentar sacrifícios a Deus. São sacrifícios espirituais. Esses sacrifícios não são mais de animais como no Antigo Testamento, mas as nossas vidas são sacrifícios para Deus. As nossas orações são sacrifícios para Deus. O nosso serviço a Deus e ao próximo é um sacrifício para Ele. Tudo que nós temos e tudo que nós somos é um sacrifício, uma oferta para Deus. Tudo isso é feito por meio de Jesus Cristo, que é o nosso mediador. Nós somos sacerdotes que ministram para Deus um sacrifício espiritual. E nós precisamos estar dispostos a sacrificar para o Senhor. Tem pessoas que dizem: nada, esse negócio de sacrifício foi no Antigo Testamento. Jesus já pagou todo o preço, e não precisa pagar preço nenhum. A salvação é de graça. É verdade, salvação é de graça e pela graça. É pela graça, mas custou um preço para o Senhor Jesus. E a Bíblia nos ensina que nós, como sacerdotes, também precisamos apresentar a Ele um sacrifício. Não mais de animais mortos, mas sacrifício de louvor, sacrifício de obediência, sacrifício de nossas orações, sacrifício de nosso serviço para Deus e ao próximo, sacrifício de tudo que nós temos e tudo que nós somos. Amém? A terceira coisa que Pedro fala aqui é sobre Cristo como a base que sustenta tudo. Nos versículos 6 a 8 ele diz assim: pois isso está na Escritura. O que está na Escritura? Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será envergonhado. Portanto, para vocês os que creem, esta pedra é preciosa. Mas para os descrentes, olha só o que ele está dizendo, como isso é forte. Para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser pedra angular, e pedra de tropeço, e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Então Pedro está dizendo que Cristo, como pedra, como rocha, ele é tanto preciosa para os crentes, ele é uma pedra preciosa para os crentes, mas para quem não crê em Cristo, ele se torna uma pedra de ofensa. Para quem não crê em Cristo, ele se torna uma pedra de tropeço. Tem muita gente que vai tropeçar em Cristo. Você está entendendo? Porque se alguém rejeita Cristo, tropeça nessa pedra e se perde. Ele continua dizendo isso para nós. E Pedro cita então Isaías 28:16, ao falar sobre Cristo como pedra angular, eleita e preciosa. Pedra angular é um fundamento de um edifício. Ela alinha e sustenta toda a construção. Aqueles que confiam em Cristo não serão envergonhados, pois estão firmes em uma base segura.
Se você confia em Jesus Cristo, você nunca jamais será envergonhado. Amém? Diga para as pessoas que estão ao seu lado: se você confia em Cristo, você nunca será confundido, você nunca será envergonhado. Ele continua: por outro lado, para aqueles que rejeitam a Cristo, ele se torna pedra de tropeço e rocha de ofensa. Olha que coisa, irmãos. Para quem crê, Jesus é a pedra preciosa. Para quem não crê, ele se torna pedra de tropeço e rocha de ofensa. Aqui vemos uma realidade solene. A mesma pedra que traz segurança para os crentes, também pode ser causa de tropeço para os descrentes. A rejeição de Cristo leva à queda espiritual, e essa é uma verdade que não podemos ignorar. Nós não podemos ser neutros em relação a Cristo. Não tem como você ficar em cima do muro em relação a Cristo. Ou você crê em Cristo ou você não crê nele. Ou você obedece ou você desobedece. Ou você o ama ou você o rejeita. Não tem como ser neutro em relação a Cristo. Você já ouviu aquela ilustração do homem que estava em cima do muro, indo para o céu, e ele ficou em cima do muro? Isso é só uma ilustração, tá, irmãos? Não tem isso na Bíblia não. Senão alguém fala assim: ó, o pastor disse que está na Bíblia. Não está na Bíblia não, é só ilustração. E de um lado, do lado do céu, os anjos começaram a dizer: desce para cá, vem para cá, aqui é melhor. E os anjos chamaram a atenção daquele homem que está em cima do muro, para ele descer para o lado do céu. Ele estava em cima do muro, entre o céu e o inferno ele estava em cima do muro. E os anjos fazendo uma algazarra para o cara descer para o lado do céu, para vir para o lado do céu. Vem para o lado de cá que é melhor, aqui tem salvação, aqui tem paz, aqui tem alegria. E o cara lá em cima do muro. E do outro lado estava o diabo olhando o cara em cima do muro, e os demônios. E o diabo quieto, parado, olhando para o cara. Aí os demônios, inquietados com aquilo, disseram: rapaz, chefe, por que do lado de lá os anjos estão fazendo a maior coisa para aquele homem descer e para o lado do céu, pular o muro e para o lado do céu, e aqui você não está fazendo nada, você só está olhando, você não está chamando ele para vir para o lado do inferno? Por que você está quieto assim? Sabe qual foi a palavra do diabo para os demônios? Ele disse assim: é porque quem está em cima do muro já está do nosso lado. Quem está em cima do muro já está do lado do inferno. Porque, irmãos, no reino de Deus não existe neutralidade. Ou você crê em Cristo como sua pedra angular, como sua rocha, e ele se torna para você rocha preciosa, pedra preciosa, ou você o rejeita, e se você o rejeita, ele se torna para você uma pedra de tropeço, uma rocha de escândalo, uma rocha que causa ofensa. Não existe meio termo. Observe como a Bíblia trabalha essa dicotomia o tempo todo: porta larga, porta estreita, caminho apertado, caminho largo, céu ou inferno, bênção ou maldição, vida ou morte. Me mostre na Bíblia um lugar de neutralidade. Não existe. Jesus disse: ou quente ou frio. E o morno, vou fazer o que com o morno? Quem sabe? O que Jesus faz com os mornos? Por favor, você lê a Bíblia. O que Jesus faz com os mornos? Ele vomita da sua boca. Porque os mornos são neutros. Não há lugar para neutralidade no reino de Deus. Nós precisamos assumir a posição de cristãos. E o pastor falou isso aqui há pouco: custe o que custar. Mesmo que a gente perca o emprego, mesmo que a gente perca a popularidade, mesmo que sejamos rejeitados, nós precisamos assumir o lado certo. Eu sou crente em Jesus, eu sou filho de Deus, eu sou justiça de Deus em Cristo, eu creio em Jesus, Jesus é meu Deus, é meu Senhor, é meu Rei. Pode ter custo para nós? Pode. Mas também haverá recompensas extraordinárias, e a maior de todas elas é a salvação eterna em Cristo Jesus. Amém? Então nós não podemos ignorar isso, irmãos. Porque para os descrentes, a mesma pedra que é preciosa para nós e para Deus, para os descrentes essa pedra se torna pedra de tropeço e rocha que faz ofender. Agora nos versículos 9 a 10, Pedro vai falar sobre a nossa identidade em Cristo. Ele diz assim: vocês porém, quando ele fala sobre os que rejeitam a Cristo, que negam a Cristo, que rejeitam a Cristo, agora ele diz assim para nós, para mim e para você: vocês porém são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês não eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Que
texto extraordinário. Essa é a sua identidade em Cristo, é a sua herança em Cristo. Finalmente, Pedro descreve a identidade dos crentes com 4 títulos poderosos. Ele diz que nós somos raça eleita, nós somos sacerdócio real, nós somos nação santa e povo de propriedade exclusiva de Deus. Esses títulos são um reflexo de nossa nova posição em Cristo Jesus. Essa é a sua posição. Primeira coisa é raça eleita. Somos escolhidos por Deus e separados para pertencer a Ele. Deus nos escolheu. Você foi eleito por Deus, não foi por homens. E essa sua eleição aconteceu antes da fundação do mundo. Antes de você nascer, como ele disse para Jeremias, em Jeremias 1, 4 e 5. Antes de eu te formar no meio da tua mãe, eu te escolhi e te designei como profeta das nações. Então você é eleito por Deus, você é uma raça eleita por Deus. Você foi escolhido pelo Senhor. Jesus mesmo disse em João 15, 16: não foram vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós e vos designei para que vás e deis frutos, a fim de tudo quanto pedis ao Pai, e vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto pedis ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Então você é uma escolha do Senhor. Deus escolheu você. Então se alegre nisso. Não tem a ver com o seu status, com a sua condição social, com a sua aparência, com a sua beleza, nem com a sua chiqueza. Amém? Não tem nada a ver com isso. Simplesmente Deus olhou para você e escolheu você por amor. Diga para a pessoa que está ao seu lado, diga assim: Deus foi com a minha cara. Diga isso para 2 pessoas aí, diga assim: Deus foi com a minha cara. Diga assim: Deus foi com a tua cara também. Amém? Diga assim, ó: eu sou assim com Deus, ó. Diga aí: eu sou assim com Deus. Quem é assim com Deus aqui? Quem é assim com Deus? Aleluia. Amém? Você é escolhido pelo Senhor. Deus escolheu você. Ele continua dizendo que nós somos sacerdócio real. O que é um sacerdócio real? Nós temos 2 palavras aqui. Esse real que aparece aí não é real de realidade, é real de realeza. Ou seja, nós somos sacerdotes da realeza. Nós somos sacerdotes e reis, chamados para servir e reinar com Cristo. Apocalipse capítulo 5, versículo 9 diz: digno é, Senhor, de tomar o seu livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de todas as tribos, línguas, povos e nações, e para o nosso Deus os constituístes reis e sacerdotes. Apocalipse capítulo 4, versículo 9, versículo 10. Então Ele nos comprou com sangue e fez de nós reis e sacerdotes, ou um reino de sacerdotes. Nós somos sacerdotes do rei, chamados para quê? Para servir a Cristo e reinar com Cristo. Como eu já disse, o que o sacerdote faz? Ele primeiro ministra adoração a Deus. Ele ministra a Deus. Por isso você, como sacerdote, precisa adorar a Deus todo dia, irmãos. Eu não consigo entender um crente que não busca a Deus. Eu não consigo entender um crente que vive uma vida durante a semana sem buscar a Deus, a vida seca espiritual, que vem somente um domingo na igreja para buscar a Deus, só aqui. Aqui é o lugar de você receber palavra de vida, de orientação, de instrução, de direção, mas é no seu dia a dia que você precisa ser esse sacerdote espiritual. Todo dia você tem que separar tempo para buscar a Deus, para adorar a Deus, para erguer as suas mãos e declarar louvor ao Senhor, para adorar, para ter comunhão com Ele, para ter intimidade com Ele, porque é assim que você oferece sacrifício de louvor a Deus, diariamente. Mas também você ministra as pessoas, porque o sacerdote tanto ministrava a Deus, como ele também ministrava as pessoas, servia as pessoas. E é isso que nós precisamos fazer: servir as pessoas com os dons que Deus nos deu, porque nós somos sacerdotes do Senhor. Ele diz mais que nós somos nação santa, ou seja, nós somos santificados por Deus, chamados para viver de maneira distinta do mundo. A palavra santo significa separados. Você foi chamado para ser separado, você foi chamado para ser diferente. Eu estava conversando com minha esposa, acho que foi ontem ou anteontem, eu falando para ela, a gente estava conversando sobre a questão política, e eu disse para ela assim: esse problema é antigo, meu amor, desde o período de Israel. Deus queria governar Israel. Deus disse: vocês não precisam de rei, eu vou ser o rei de vocês, eu vou ser o rei de vocês. Não, nós queremos ter um rei, nós queremos ter um rei. E sabe qual era a birra de Israel para ter um rei humano? A birra era porque nós queremos ser iguais a todas as outras nações.
E Deus disse para eles: olha, eu vou dar um rei a vocês, mas deixa eu dizer para você o que vai acontecer quando dar um rei para vocês. Primeiro, eles vão cobrar impostos de vocês, tributos. Vocês não pagam imposto nenhum agora, mas vocês vão ter que pagar impostos. Todo rei vai cobrar impostos. Você vai ter que pagar impostos, e os impostos serão caros. Segundo, o rei vai tomar as filhas de vocês como escravas, vai tomar os filhos de vocês como escravos. E o Senhor falando o que ia acontecer se eles tivessem um rei. Mesmo assim eles quiserem, nós queremos ter um rei para ser igual às outras nações. Mas Deus estava dizendo para eles: eu não quero que vocês sejam iguais às outras nações, eu quero que vocês sejam diferentes das outras nações. Então nós estávamos conversando sobre essa questão política, e eu disse para ela: esse problema de Israel de querer ser igual às outras nações é o problema da igreja hoje. Deus chamou a igreja e disse: eu quero que você seja santo, ou seja, que você seja separado das outras, que você seja diferente, que você seja distinto, que você tenha um estilo de vida totalmente diferente. E o que nós queremos? Ser iguais. Nós queremos ser iguais aos mundos, nós queremos cantar o mesmo que o mundo canta, comer o mesmo que o mundo come, beber o mesmo que o mundo bebe, vestir da mesma forma que o mundo se veste, ter o mesmo estilo de vida do mundo, porque nós queremos ser iguais ao mundo. Essa é a maior tentação da igreja, como era para Israel, é para nós hoje. A maior tentação da igreja é a mesma de Israel: ser igual a todos que estão à nossa volta. Mas Deus está dizendo: eu quero que você seja santo. Santo é o quê? Ser separado, ser distinto, ser diferente, ser um povo de exclusividade minha. Esse é o nosso desafio hoje, irmãos. Deus está dizendo: você é uma nação santa, então haja como uma nação santa, uma nação distinta. Mas nós queremos ter a aprovação do mundo. Nós não queremos que os nossos amigos nos vejam como caretas. Nós não queremos que os nossos amigos nos vejam como quadrados. Nós não queremos que os nossos amigos nos vejam como uma mente fechada. Não, ele tem uma mente fechada. Depois que virou crente, ficou com a mente fechada. A gente não quer isso. A gente não quer ser ridicularizado. A gente não quer ser rejeitado. A gente quer a aprovação das pessoas. Mas quem tem a aprovação do mundo não terá jamais a aprovação de Deus. 1 João capítulo 2, versículo 15 e 17. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque tudo que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Tiago capítulo 4, versículo 4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Não tem meio termo: ou eu me torno amigo de Deus, ou eu me torno amigo do mundo. Deus está dizendo: se você quer ser santo, santo no sentido de ser distinto para Deus, separado para Deus, você vai ser amigo de Deus, mas consequentemente você vai ser inimigo do mundo. Mas se você quer imitar o mundo, se eu quiser imitar o mundo, se eu quiser ser amigo do mundo, automaticamente eu me torno inimigo de Deus. Essa é a tentação da igreja, como era para Israel. A tentação de Israel era imitar todos que estavam à sua volta. E a tentação da igreja é a mesma. Nós queremos imitar o mundo. Nós, em vez de sermos uma influência para o mundo, nós, em vez de influenciarmos o mundo, nós estamos deixando o mundo nos influenciar. Nós estamos deixando o mundo ditar as regras para a nossa vida e ser modelo para nós, quando na verdade nós é que deveríamos ser modelo e referência para o mundo, porque o mundo clama por referências, por modelos, mas nós queremos imitar o mundo. E isso está ficando cada vez mais terrível depois das redes sociais. É verdade, sim ou não? Mas você é nação santa. E ele diz mais: ele diz que você é povo de propriedade exclusiva de Deus. Sabe o que é isso, irmãos? Eu vou te dizer o que é isso para você entender. Para você entender. Eu sou exclusivo da minha esposa. Deu para você entender isso aí, o que é exclusivo? A minha esposa é exclusiva minha. Se eu, sendo marido exclusivo dela, tiver qualquer conversa mal intencionada, olhar mal intencionado, conversinha boba nas redes sociais com qualquer outra mulher com intenção ruim, ou me deitar com outra mulher que não seja minha esposa, isso chama-se na Bíblia de adultério, porque eu sou exclusivo dela e ela é exclusiva minha. Então a Bíblia está dizendo que nós somos propriedade exclusiva, ou seja, pertencemos somente ao Senhor, e Ele não nos divide com ninguém, irmãos. É por isso que a idolatria o Senhor trata com tanta severidade com a idolatria. Ele não nos divide com ninguém, com nenhum ídolo. Vocês estão entendendo sim ou não?
A Bíblia diz que Deus tem ciúmes de nós. A Bíblia diz, Tiago diz que Deus tem ciúmes de nós. Não lembro o versículo em Tiago, amor, procurei para mim. E alguns irmãos olharam assim para mim com cara desse aí. Não está na Bíblia não, pastor. Mas está. Tiago, capítulo Tiago. Deus tem ciúmes de nós. Não é um ciúme como um ciúme doentio, possessivo, humano, mas é um ciúme de zelo, como você tem do seu marido ou da sua esposa, de zelo, de cuidado. Você está entendendo? Então Deus tem esse ciúme por nós, Ele não nos divide. Isso é tão sério que a Bíblia diz, de forma ilustrativa, quando o povo de Israel foi levado para o cativeiro babilônico, eles levaram, o rei da Babilônia levou também para o templo para a Babilônia, alguns dos utensílios do templo, alguns vasos, alguns copos, taças, talheres, tudo que estava no templo foi levado para a Babilônia. Só que aqueles objetos eram o quê? Santos, eram exclusivos do uso sagrado para Deus, deveriam ser usados somente no culto de Deus. E um dia, capítulo 5 de Daniel, diz que o rei Belsazar deu uma festa regada de orgias, uma festa em homenagem a seus deuses pagãos, com músicas profanas, com louvores às suas entidades, com bastante sensualidade. E ele começou a usar os objetos sagrados do templo, que eram sagrados, que era de uso exclusivo do Senhor. Ele começou a usar naquela festa profana. No mesmo instante apareceu uma mão que escreveu na parede: Mene, Mene, Tekel, Parsim. Pesado foste teu reino na balança e foste achado em falta. Teu reino será dado aos medos e aos persas. Naquela hora, naquela mesma noite ele morreu, e o seu reino passou para os medos e persas. Por quê? Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus estava dizendo, irmãos, escute isso, se Deus teve ciúmes de vasos, de taças, que foram consagradas para o uso sagrado do templo, imagine de você e de mim, que foi selado pelo Espírito Santo. Você foi selado pelo Espírito Santo. Quando o Espírito Santo te selou, Deus está dizendo assim: ó, eu coloquei uma aliança em você, você é minha esposa, minha noiva, exclusividade minha. E o texto está dizendo: nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus, nos pertencemos a Deus de forma especial, nós somos o seu tesouro precioso. Isso tanto é um privilégio como uma grande responsabilidade. Diga para o seu irmão: isso é tanto um privilégio como uma responsabilidade. Qual é o texto? Tiago 4, 5 ao 6, é o texto que fala que Deus, o Espírito Santo que habita em nós, tem ciúmes de nós. Tiago 4, versículos 5 e 6. Então nós precisamos entender isso. O que você é? Você é povo de propriedade exclusiva de Deus. Você está entendendo, gente? Sim ou não? Essa é a sua identidade. E qual é o propósito de tudo isso? Qual é o propósito de você ser raça eleita, sacerdócio real, de você ser nação santa, de você ser povo de propriedade exclusiva de Deus? Qual é o propósito de tudo isso? Ele diz no versículo seguinte, versículo 9 ainda, perdão, ele diz: a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele fez de você uma nação santa, Ele fez de você um sacerdócio real, Ele fez de você propriedade exclusiva de Deus. Para quê? Para que você proclame as virtudes daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, para que você seja um proclamador das suas virtudes. Você tem que ser um proclamador das virtudes ou do poder de Deus, da grandeza de Deus. Você tem que ser um evangelizador, um proclamador. Nossa identidade em Cristo nos chama para testemunhar sobre o poder transformador de Deus. Deus transformou a sua vida, sim ou não? Agora você tem que transformar isso em testemunho. Deus diz que antes nós estávamos nas trevas, mas agora nós estamos na luz. Nós somos alcançados pela misericórdia de Deus, e essa misericórdia deve ser proclamada ao mundo. Se você descobrisse a cura do câncer, você ficaria em silêncio ou você contaria ao mundo que você tem a cura do câncer? Sim ou não? O que você faria? Mas você tem a cura, você descobriu a cura para o pior de todos os cânceres, que é o pecado. A Bíblia diz que o pecado é o opróbrio das nações, é a vergonha das nações. Todo casamento foi destruído por causa do pecado. Toda família foi destruída por causa do pecado. Você sabia disso, sim ou não?
Quem sabia disso? O pecado é a origem de todo o mal. Mas a Bíblia diz que em Cristo Jesus nós temos restauração, perdão de pecados, reconciliação com Deus, vida eterna. Irmãos, isso é poderoso. E nós fomos chamados para proclamarmos isso, para anunciarmos isso. Mas nós ficamos com vergonha. Nós não queremos falar porque ficamos com vergonha. Temos vergonha de ser rejeitados, temos vergonha de ser confundidos com religiosos fanáticos. A gente não tem vergonha de falar de futebol. A gente não tem vergonha de falar de negócios. A gente não tem vergonha de falar do nosso time preferido. A gente não tem vergonha de falar de política. A gente não tem vergonha de falar dos nossos estudos, dos nossos planos para o futuro. Mas a gente tem vergonha de falar de Jesus. A gente tem vergonha de falar da única solução que pode mudar a história desse planeta e das pessoas e do nosso pequeno mundo à nossa volta, que é Jesus. A gente tem vergonha. A gente quer viver uma fé como uma fé de um agente secreto, de 007. Eu sou o 007 de Jesus. A gente quer viver uma fé escondida, como a de Nicodemos, de buscar Jesus na calada da noite sem que ninguém visse. A gente quer viver uma fé assim como a de Nicodemos, que não se expõe, que não traz risco para a gente, que não nos coloca em nenhum perigo. A gente quer viver uma fé sem riscos, como a de Nicodemos, que vai ter com Jesus à noite, porque não queria ser visto com Jesus pelos do seu bando religioso. Então nós precisamos entender, queridos, que Deus nos chamou e fez de nós raça eleita, sacerdócio santo, nação santa, povo adquirido, de propriedade exclusiva, para que nós possamos proclamar as virtudes do nosso Senhor, para que sejamos proclamadores. Isso a gente não faz só aqui não, é nossa conversa diária. Não precisa ser fanático, mas ali você está conversando com a pessoa, um amigo, você introduz os assuntos do reino. Você vai introduzindo os assuntos do reino ali, você vai falando de forma natural. Até uma oração que você faz. O pessoal na academia agora, pastor, já descobriu. Qualquer coisinha me chama para orar. Quase todo dia eu oro na academia. Quase todo dia. Sempre alguém vai lá, pastor, só ora por mim aqui agora. E você sabe, já falei isso para você, quando alguém me pede oração, eu não digo assim, eu vou orar por você, não. Eu oro é agora. Pode estar no meio da rua, pode estar dentro do ônibus, pode estar dentro do avião, pode estar na academia, é na onde tiver. Aí eu boto logo a mãozona na cabeça, receba o poder de Deus. Começa a orar ali mesmo. Quando é 2, 3 pessoas, vamos dar a mão aqui. A gente começa a orar lá dentro da academia. O povo fica assim olhando. Por que esse povo está aqui? Isso aqui agora virou um culto, foi? Quem está lá orando? Por quê? Porque a gente tem que fazer a diferença, irmãos, aonde a gente estiver. O povo do mundo não tem vergonha das piores baixarias, mas nós temos vergonha de Jesus. Não é verdade? Então nós precisamos, irmãos, anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós não podemos ter vergonha do nosso Senhor. Precisamos pedir a Ele que nos dê coragem, que nos dê ousadia, que nos dê intrepidez, para que nós possamos proclamar com poder a palavra do nosso Deus e anunciar para o mundo as coisas boas e grandiosas que o Senhor fez na nossa vida. Amém? Diga glória a Deus. Então nesse texto o apóstolo Pedro, ele nos lembra quem nós somos em Cristo. Nós somos pedras vivas, edificadas sobre a pedra angular que é Jesus Cristo. Nós somos sacerdotes santos, chamados a oferecer nossas vidas como sacrifício espiritual para Deus. Somos uma raça eleita, somos uma nação santa, somos um povo de propriedade exclusiva de Deus. E que essa identidade nos impulsione, irmãos, a viver para a glória de Deus, proclamando as suas virtudes no mundo. Que nós possamos sempre lembrar, todos os dias, que nós fomos chamados das trevas para a sua maravilhosa luz. E que o nosso chamado é ser um testemunho vivo da graça e da misericórdia de Deus em nossas vidas. Amém? Como o texto diz,
Nós que não éramos nem povo, mas que agora somos povos de Deus. Nós que não tínhamos alcançado misericórdia, mas que agora fomos alcançados pela misericórdia. Fique de pé, queridos, vamos orar. Se você não tiver motivo para agradecer a Deus por mais nada, se você achar que nada na sua vida está bom, só em lembrar isso, que você foi chamado por essa graça maravilhosa, alcançado por essa graça maravilhosa, já é motivo de sobra para você render graças a Deus. Amém? Levante suas mãos aos céus. Vamos orar ao nosso Deus. Vou pedir a minha esposa que ore ao Senhor. Glória a Deus. Coloque a mão no seu coração. Peça ao Espírito Santo que venha digerir esta palavra no seu espírito. Porque a princípio nós recebemos a palavra com o intelecto, digerindo no nosso cognitivo, na nossa interpretação lógica, mas nós precisamos digerir a palavra no nosso espírito para que ela gere mudança, transformação nas nossas vidas. Senhor, nós queremos te louvar.